agora, tá bom? Quem não fez, não deixa sem fazer agora, certo? Pronto, a gente tem duas palavras, tá bom? A gente tem a palavra bike, tá bom? E a gente tem a palavra bicycle, tá? As duas. Na verdade, a primeira que veio foi bicycle, que é essa daqui, eu vou até colocar antes. Foi a primeira que surgiu. Essa bike, ela veio depois só para resumir, é uma forma resumida de falar a palavra bike, tá bom? É outra forma mais informal, mas hoje é bem popular, mas as duas palavras estão corretas, tá bom? Bicycle ou bike. E a gente tem, vamos lá, abaixo de bicycle ou bike, helicopter, isso aí. Helicopter, Helicóptero. muito bem, é isso aí. Falta dois, né? Tem dois aqui. A gente tem abaixo de helicopter, a gente tem. Vão deixando aí no chat. Truck. Muito bem, Wilson, show. Truck. E a parte de truck, o que sobrou pra gente que vai ser train, né? O que sobrou pra gente é o trem, tá? As traduções são simples porque tem imagem, né? Bus, ônibus, ship, vai ser navio pra gente, car, carro, bicycle, bicicleta, helicopter, vai ser helicóptero, truck, vai ser o caminhão e train, vai ser o trem, tá? Eu vou dar uma dica de pronúncia nessa palavra aqui, ó. O helicóptero, tá? Esse Hzinho que você tá vendo aqui no começo, tá? Ele vai ser pronunciado com som de R, tá? Helicopter, como se você estivesse soprando mesmo, tá? Helicopter, tá bom? Nada de helicóptero, tá certo? É helicopter. Então vamos lá, vamos ver, né? Ah, a gente falta um transporte. Só para perguntar para vocês, tem algum transporte que você vai para a escola que não tá aqui? Falta um, que é muito comum que a gente vai bastante para a escola e não tem. Moto. Exato, exato. Moto que a gente escreve assim, ó. A gente pode escrever, a forma mais comum é escrever motorcycle, assim, ó. Se você quiser acrescentar ela, tá? O livro não colocou, mas motorcycle é outro meio de transporte, pelo menos aqui, né, na região, né, no interior, assim, a gente vai bastante, tá? E o que é que eu quero de vocês? É o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você, óbvio, claro, que não ia passar em branco, a pergunta do capítulo e você vai me responder com que tipo de transporte você vai, tá bom? Mas primeiro eu vou ensinar como é que vai funcionar, tá? Quando a gente vai perguntar, se eu estou perguntando como, eu uso a palavra how, né, que é a palavra que a gente tem no capítulo. E para fazer pergunta, a gente já estudou isso desde o verbo have, tá? Se for para fazer pergunta, a gente tem que colocar o do como um indicativo de que aquilo é uma pergunta. E de novo, relembrando, mais uma vez, o do, pessoal, não significa nada, tá? Ele não tem uma tradução. Ele tá ali só para indicar que é uma pergunta. Então, how do, aí agora o resto, né? Você vai para a escola. Do you go to school? How do you go to school? Tá? Aí como é que seria a resposta? Eu vou colocar aqui, resposta. Como é que você responde a isso, tá? A gente pode se basear na resposta desse rapazinho, né? Se você observar nessa caixinha, ele diz assim, ó, I go to school by bus. Tá? Eu vou à escola de ônibus. Inclusive, esse é o padrão que você pode seguir também, ó. I go to school by, e depois desse by, você coloca o transporte, tá? Porque nesse caso, a gente vai usar muito esse by para indicar o tipo de transporte que você vai. Então, eu vou para a escola de moto. I go to school by motorcycle. Eu vou para a escola de, sei lá, caminhão. I go to school by train. Eu vou de helicóptero, imagina. Sei de helicóptero para a escola. I go to school by helicopter. Tá bom? Então, você vai usar uma resposta usando essa estrutura, tá? Que a gente vai hoje aprofundar também um pouquinho sobre o verbo go, tá bom? Que é o verbo ir. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com o verbo have. Esse go, ele é um verbo que muda, tá bom? Quando a gente vai lá para a terceira pessoa, ele sofre uma alteraçãozinha de nada, tá bom? Mas até aqui, vocês entenderam a ideia? O que a gente vai fazer? Tudo certo? Pronto, e quem vai participar vai ser quem quiser participar no chat, tá bom? Detalhe, você vai ter que usar o microfone. Eu posso até colocar o Hudson, vou deixar aqui, ó, o verbo go é o verbo ir. Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Então, vamos lá, coloca eu no chat para quem quer participar. Ó, já tem o Kaique, Hudson, Maria Luísa, Caio, pronto. Eu vou pegando na ordem, tá bom? Eu vou fazer a pergunta e você diz a resposta, tá?
vai ser permitido você ligar o microfone. Pessoal, vamos começar pelo Kaique. Kaique, how do you go to school? How do you go to school? School by car. Yes, I go to school by car. Muito bem, Kaique, show. Eu vou para a escola de carro. Perfeito. Eu vou até colocando a resposta, algumas respostas aqui que não forem repetidas, né? Ó, I go, foi o Kaique que falou. I go to school by car. Muito bem, eu vou à escola de carro. Talvez eu vou dar uma dica depois de pronúncia para vocês da palavra carro, tá bom? Ela tem umas pronúncias diferentes dependendo do inglês, mas eu já mostro isso para vocês, tá? Pronto, vamos lá, vamos pro próximo. Quem foi que disse abaixo do Kaique foi o Hudson. Vamos lá, Hudson. How do you go to school? Eagle show motorcycle. Isso, lembra, by motorcycle. Não esquece desse by, tá? I go to school by motorcycle. Muito bem, deixa eu colocar aqui, ó. I go to school. Mas muito bem, Hudson, ficou show. Go to school by motorcycle. Motorcycle. Abaixo do Hudson, deixa eu ver. Foi a Maria Luísa. Vamos lá, Maria. Maria, how do you go to school? I go to school by car. Show, a mesma resposta, Kaique. Perfeito, ô Maria Luísa, exato. I go to school by car. Exatamente. Detalhe, né? Faltando nenhuma palavra. Isso aí, dizendo tudo bem direitinho. Todas as palavrinhas, certíssimo. Vamos lá, Caio. Caio Adam. Caio, how do you go to school? I go to school by bus and car. Opa, by bus and... And car. Ah, perfeito. Olha aí, ó, o Caio foi além, né? Ele deu duas respostas. Perfeito, viu, Caio? Ele falou assim, ó, I go to school by bus and car. Eu vou para a escola de ônibus e carro. Inclusive, é uma boa dica que você pode usar, tá? A gente já aprendeu a palavra and, tá? Que significa e. De novo, é aquela outra palavrinha que a gente tem que aprender, porque é vocabulário simples, né? Esse and que significa e. Então você pode usar, se você usar mais de um transporte, você pode fazer como o Caio. Você pode falar mais de um. I go to school by bus and car. Muito bem. Vamos lá, João Pedro. Diga lá, João, how do you go to school? I go to school by car. Yes, by car. Perfeito. A mesma resposta do Kaique e da Maria Luísa. Perfeito. I go to school by car. Perfeito. Vamos lá. Fabiana é a Bianca, certo? Certo? Bianca? Vamos lá. Certo. Bianca, how do you go to school? I go to school by motorcycle. By motorcycle. I go to school by motorcycle. Perfeito. A mesma resposta do... Ixi, agora esqueci. Foi o Hudson? Não lembro. Eu acho que foi. Mas ficou certíssimo. I go to school by motorcycle. Abaixo, quem pediu foi o Eudairton. Eudaplay. Desistiu, Eudairton? Por quê? Tudo bem, Isabelle, tudo bem. Cadê a Tamires? Vai ter que sair? Tudo bem. A Tamires saiu, né? Não é Maria Luísa, precisa ter não. Pra que esse medo, né? Você pode falar de qualquer jeito. Eu já falei várias vezes que pra mim tanto faz. Você não precisa acertar, não. A gente tá aqui pra aprender mesmo. Desistiu mesmo, Eudairton? Que pena, cara. Eu ia te perguntar. Mas se você quiser responder, se você quiser colocar de novo no chat, quiser voltar atrás, tudo bem. Mas vamos lá, tá? O que a gente aprendeu aqui, o básico, tá? Até agora. Que a gente usa o verbo go para ter o sentido de ir. De novo, é uma palavrinha que você tem que anotar. A palavra go é o verbo ir, tá? Aqui eu vou só explicar como é que esse verbo ele se distribui nos outros pronomes, tá? Porque a gente tem essa tendência no inglês de quando chega na terceira pessoa, alguns verbos mudam. É só a gente lembrar do have, né? A gente tinha lá o verbo have, que a gente falava I have. A gente falava you have.
Mas quando a gente chegava lá no he, no she, como é que a gente fazia? He has, né? A gente falava he has, she has, tá? A gente tinha uma variação, tá? Essas variações, elas também acontecem com o verbo go, tá? Quando eu tô falando I, eu falo go mesmo. I go, que significa eu vou, tá? You também não tem variação. You go é você vai. Até aqui tudo igual. Mas cheguei no he. E agora? Quando eu chego no he, eu devo dizer o seguinte, ó. He goes, tá bom? Que é ele vai. He goes. E o she também ele vai ter a mesma variação, tá? A gente fala she goes, que vai ser ela vai. E no it também, né, que também é um pronome de terceira pessoa, é um pronome neutro, né, mas ele é de terceira pessoa. A gente fala ele ou ela vai, tá? E os demais, você não vai ter essa variação, tá? Para aqueles que são no plural, você não vai ter. Você vai colocar isso aqui para baixo para ficar mais organizado. Bom, se eu estiver lá no we, por exemplo, que significa nós, vai ser we go mesmo, tá bom? Não vai mudar. Ele não vai sofrer nenhuma alteração. Nós vamos. We go. E a gente tem o you que se repete, né? Só você lembrar que o you, ele se repete no plural. Então ficaria vocês vão. E o último que sobrou pra gente foi they go, que é o eles, que vai ficar eles vão, tá? É simples. A ideia, no caso, é mais trabalhoso em português do que em inglês, né? Porque a gente conjuga tudo. Mas em inglês, você só tem que ficar atento a essas três pessoas aqui, ó. He, she e it, tá? E como é que isso aqui vai funcionar numa frase? Pessoal, super simples, no mesmo contexto, tá? Quando se eu quisesse, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo. O primeiro exemplo que deu foi do Kaique, tá? O Kaique disse assim, ó, I go to school by car. Vamos supor que eu quero dizer como que o Kaique vai para a aula. Eu poderia dizer, he goes to school by car. He goes to school by car. Ele vai à escola de carro, tá? Aqui tá goes, lembrando, tem goes aqui em vez de go, porque eu tô usando he, tá? Terceira pessoa sempre modifica o verbo. É uma regra do inglês, praticamente. O que você vai aprender lá no sexto ano é que existe uma regrinha. Alguns verbos, eles ganham só um S. Outros verbos, eles acrescentam ES, que nem o caso do go. Você tem umas regrinhas, tá bom? Por enquanto, a gente não vai focar tanto nas regras. Quero só que você saiba disso, tá? Mas, por exemplo, a Maria Luísa, ela vai de carro também. Então, eu quero dizer, olha, ela vai de carro. She goes to school by car, tá? Eu poderia também, como eu estou falando de pronomes, eu poderia substituir pelo nome próprio, né? Pelo nome dela mesma. Eu poderia, em vez de dizer she, eu poderia dizer Maria Luísa goes to school by car. Desculpa, esqueci do by bem aqui, ó. By car. Um detalhe, só relembrando, por quê, tá? Embora tenha o nome Maria Luísa bem aqui, eu estou usando o goes, porque a gente já estudou isso, tá? O nome Maria Luísa corresponde ao pronome ela, tá bom? Então ele cai na mesma regra. Então o nome próprio também é considerado terceira pessoa, tá certo? Então isso aqui ele vai variar tanto no he, no she, no it, como no nome próprio, tá? Porque também é terceira pessoa. Pessoal, até aqui, tá? Sobre o verbo go. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo para vocês? Alguém não entendeu? Kate. Tá tudo ok? Perfeito. Que bom. Vamos lá. Aqui a gente aprendeu basicamente a variar um pouquinho a resposta, tá? A falar que tal pessoa vai para algum lugar, não só usando o pronome I. A gente está usando he, she. A gente poderia usar o I. Por exemplo, pessoas que vão para a escola de um jeito comum. Por exemplo, a Maria Luísa vai de carro e o Kaique também. Vamos supor que a Maria Luísa e o Kaique vão no mesmo carro. Ou então ele vai dizer assim, eles vão dizer o jeito que eles vão para a escola, eles vão representar os dois. Eles poderiam dizer o seguinte, ó, we go to school, né? Nós vamos para a escola by car, né? Nós vamos, ele está agregando aqui os dois, né? A Maria Luísa e o Kaique, tá? Então é isso que eu quero que você tenha em mente. Tenha liberdade, tá bom, para escrever essas frases, para construir as frases com outros pronomes, tá? Nunca se limite a ficar só usando o I, tá? Por mais que seja, talvez, o pronome mais importante, porque ele se refere a você. Mas, tente outras possibilidades, tá bom? E detalhe, beleza, a gente aprendeu a responder com outros pronomes, mas como é que eu faço pergunta com outros pronomes?
Isso é um detalhe importante. Eu até voltar aqui e explicar isso aqui para baixo. Que a gente começou o capítulo perguntando para você. How do you go to school? E se eu fosse perguntar para outras pessoas? Por exemplo, como ela vai para a escola? Como nós vamos? Como eles vão? Pessoal, a regra, a ideia da frase vai ser muito simples, tá? Eu até colocar aqui, ó. Perguntas. Como é que se constrói uma pergunta? A gente usa a palavra-chave que a gente viu no começo do capítulo, que é o how, que significa como. A gente vai usar do ou does, aí a gente vai lembrar do nosso querido does, né, que reaparece aqui. Mas o pronome, né, vou até colocar aqui como se fosse uma fórmula, né, mais o pronome mais o resto da frase. O verbo e por aí vai, o verbo mais o complemento. Esse complemento eu vou dizer que é o resto da frase, tá bom? Por exemplo, vou perguntar assim, ó, como isso, Maria Luísa, só um detalhe, você só esqueceu do do, tá bom? Esse do, sempre digo, ele vai ser essencial, tá bom? How do, tá? Embora ele não tenha nenhuma tradução, mas eu repito, esse do, ele indica que é uma pergunta, tá bom? How do you go to school? Certo? How do you go to school? A gente tem um how, que significa como, tá bom? Então eu vou colocar aqui embaixo, significa como. Professor, A gente tem... Oi. professor, como se eu fosse, né, botar o nome do senhor, aí eu pergunto, como o senhor vai para a escola, como é que fica? How do you, ou então how do Edson, no caso vai ser does, porque vai ser a terceira pessoa. Eu já chego lá, Kaique. Já chego mesmo, tá? Mas foi boa a tua pergunta, excelente. Isso, Maria Luísa, to significa para, tá? Então eu posso até colocar palavra por palavra. Ó. How é como. O do não tem tradução, né? You é você. A gente tem o go, que a gente viu que é o verbo ir. O verbo ir. E a gente tem o to, que significa para, tá? Para ou também significa a, com crase, né? E school, escola, que nem precisa trazer. School você já sabe que é escola, tá? Então, para montar a frase, eu tô meio que empilhando as palavras, né? How, o do, que tá aqui só para indicar que é uma pergunta, you go to school, tá? E se eu fosse fazer isso em outra pessoa? Se eu fosse perguntar como ele vai à escola? Seria assim, ó, how, claro, a gente tem que começar com how, só que aqui a gente vai lembrar daquela regrinha, tá? Quando a gente está falando na terceira pessoa, o do fica does. Ele sofre uma variação. A gente viu isso também no verbo have. Foi no verbo have. A gente viu que quando a gente vai fazer uma pergunta com o verbo have, a gente usa does. Tá bom? Então, how does he, que é o pronome, né? Terceira pessoa, how does he go to school? Como ele vai à escola? E se fosse como ela vai? How does she go to school? Pronto, super simples, tá? Com os outros pronomes. How do they, eu vou usar o they. Lembra, eu vou usar o do porque o do é para todos os pronomes, tá? O does é só para a terceira pessoa. Então, how do they go to school? Como eles vão à escola. Certo? Então, a pergunta ela vai funcionar sempre nessa estrutura. Agora, se eu quiser usar o nome da pessoa, por exemplo, como o Kaique vai para a escola, ou então como a Duda K-Popper vai para a escola. Poderia dizer assim, ó, how does, tá? Não esquece do does, porque vai ser terceira pessoa, porque eu tô falando ou do Kaique, ou então vou estar falando da Duda, tá? How does, vou colocar aqui a Duda K-Popper, tá bom? How does Duda go to school? Tem que colocar o nome todo, não é verdade? Duda, eu vou até digitar o resto, ó. K-Popper. Pronto, Duda, tá todo. How does Duda K-Popper go to school? Como a Duda K-Popper vai à escola, certo? Então, quando eu vou usar o nome de uma pessoa, eu vou usar o does também, tá? Porque o nome dela equivale, tá certo? À terceira pessoa. Aí ela vai lá e pode responder, né? I go to school by motorcycle. Isso aí. By motorcycle. É relativamente simples. Eu vou até deixar essas anotações para você lá no Google Sala de Aula, para você dar uma lida de novo, tá? Porque, assim, as regras são até simples, você fazer as frases. Mas se tu não ficar estudando, cara, tu vai esquecer. Ainda mais que o detalhezinho é esse does aqui, tá?
é o detalhe que você mais tem que tomar cuidado. Professor, Quando você vai usar o do, professor. quando você vai usar o does. Certo? Diga lá, Caio. Professor, quase todo conteúdo, o conteúdo quase todo que eu faço fica cheio de anotação, professor. Tem que ficar mesmo. Então eu Acho que digo, eu olha, faço muito, se eu fizer em outro canto, aí eu me esqueço. Então, onde eu botei, se eu botar no livro, eu vou fazer uma questão, já tá ali a anotação, já copio. exato, é por isso que eu sempre digo. Se você estuda sem fazer anotação, você está estudando errado, tá bom? Se estuda fazendo anotações, certo? Então, vamos lá. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Ficou tudo claro? Sim, professor. Pronto. Vamos lá, tá? Eu tenho que propor para vocês, tá? Uma atividadezinha super simples, tá bom? Da página 82, que tem tudo a ver com o que a gente acabou de ver aqui, tá certo? Aparecem essas perguntas. É só 82, professor? Oi? É Só só 82, tá? 82? Tá. E você percebe que no 82 ele cometeu um errozinho na primeira pergunta. Eu vou já explicar, tá? Ele corrigiu na segunda, mas cometeu esse erro na primeira. Vamos ler a pergunta que eu vou explicar para vocês, tá? A gente vai para esse tópico aqui, ó. Tópico de Let's Practice, tá bom? Vamos praticar. O que aqui tá dizendo? A questão 1 diz assim, ó. Answer the questions. Ah, pronto, ô Laila. Ótima pergunta. O do, ô Laila. Nesses casos, ele não significa nada, tá bom? Ele só tá aqui para indicar que isso daqui é uma pergunta, tá bom? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo de uma pergunta que eu coloquei aqui embaixo. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Essa pergunta aqui, ó. How do you go to school? Tá? Ô Laila, se a gente fosse traduzir palavra por palavra, o do ele não tem tradução, ó. O how significa como. O you significa você. O go significa ir. O to para. E school, escola. Mas se você percebeu que eu não traduzi o do, tá? Então, se ele não tem tradução, para que ele está aqui? Ele está aqui porque ele indica que isso aqui é uma pergunta. Toda vez em inglês que a gente vai fazer uma pergunta, a gente coloca esse do aqui antes do pronome. Certo, Laila? Ele não quer dizer nada, ele não tem tradução. Ele está aqui só para indicar que é uma pergunta. Tá bom? Tudo bem, Laila? I had to leave. Tudo bem, Duda, sem problema. Ficou claro, né, Laila? Pronto. Vamos lá. Ixi, 8 horas. Dá tempo, eu acho. Mas a primeira pergunta, só explicar como é que fala, só para como é que se responde que vocês fazem em casa, tá? A primeira pergunta do primeiro quadro ele diz assim, ó, how do, o livro mesmo esqueceu, tá? Esse do, mas ele tem, tá? How do they go to school? Né? Como eles vão à escola? Aí você vai escrever, they go to school by, e o modo como eles vão. Do mesmo jeito, essa segunda imagem tá escrita assim, ó, how do they go to school? E agora eles corrigiram, né? Engraçado, eles colocaram a primeira sem e a segunda eles corrigiram. How do they go to school? Aí você vai lá e escreve, they go to school by, entendeu? Tá perguntando como eles vão à escola? Aí você vai lá e responde, eles vão à escola de, e você vai colocar o transporte que você está vendo na imagem, tá? E vai ficar também a questão 2, que é só para você desembaralhar as palavras. Certo? Tudo certo, pessoal? Entenderam? Então já acabou o nosso tempo. Pronto. Deixa eu sair aqui. Tchau, professor. Pronto, tchau, pessoal. Até a próxima semana, né? Tchau, professor. Tchau. Bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Bye, bye. Agora vem matemática. Bom dia, tia. Gente, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tia. Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês Tudo. estão? Tudo bem. Ótimos, né? Gente, rapidinho, antes de nós... Ontem, como vocês sabem, não teve aula, porque nós estávamos em planejamento, certo? Mas hoje já é 1º de setembro, gente. Então nós estamos iniciando mais um mês, certo? Oi. Tia, Oi. posso mostrar como é que ficou minha caixa? Posso? Olha, Vitor, eu vou deixar, tá? Mas agora não. Por quê? O que é que eu quero dizer para vocês? Rapidinho, antes de nós fazermos correção. Que as aulas agora, né?
vão ser um pouquinho diferentes, as minhas, tá bom? Como assim, tia? Óbvio, vão ter dias que a gente vai só explicar, óbvio, o conteúdo. Mas agora, na hora da aula, desliguem os microfones de vocês. Na hora da aula, vocês não utilizavam caderno, né, para anotar nada. Agora, vocês, toda aula de português, já vão deixar o caderninho aí. Não é que toda aula a gente vai escrever no caderno, mas na maioria sim. Então, já deixa o caderno com vocês. É caderno, tia? Não. Escuta o que eu estou dizendo, explicando, tá bom? Por quê? Eu tinha uma lousinha aqui, eu tinha tirado ela, tá certo? Mas eu vou colocar ela de novo, certo? Para a gente usar a lousa, para a explicação ser na lousa, para vocês copiarem algumas coisas no caderno. Porque assim eu acredito que vocês vão aprender mais. Tem crianças que aprendem muito bem com a minha explicação falada, né? Tem criança, eu percebo que tem criança que entende muito bem. Mas cada pessoa tem o seu jeito de aprender. Tem criança que aprende melhor visualizando na lousa escrita. Então, vou utilizar a lousa, tá certo? Eu pedi para vocês fazerem a caixa, né? E amanhã nós vamos utilizar ela. Porém, eu tenho uma correção de verbo para fazer enorme. Então, a gente vai fazer essa correção. Só vai dar tempo de nós fazermos a correção hoje, certo? Bem rapidinho, porque a gente tem que falar do verbo. Aí, a partir de amanhã, nós vamos relembrar sobre gêneros textuais, tá bom? A gente vai focar nos gêneros textuais, porque a gramática é importante, mas os gêneros textuais também é importante, certo? Então, vamos lá. Abram o livro de vocês na página 217. 217, certo? Tá bom? São muitas questões, então vamos lá rapidinho, né? Corrigir, tirar alguma dúvida, tá bom? Vamos lá. Nós já corrigimos na semana passada a primeira questão, tá bom? Vamos para a segunda questão. Oi, Brian. Qual é a página? 217, amor. Obrigada. Por nada. 217, questão número 2. Tá bom? Vamos lá. Ok? Atividade 2. Atividade 2. Pode. Olha. Em qual tempo verbal está cada verbo a seguir? A. Maria comeu a maçã. Pronto, gente. E aí? Eu coloquei passado. Passado. Pretérito. Passado é a mesma coisa de pretérito, tá? Mas não podia colocar só pretérito. Tinha que dizer, como eu já disse para vocês, que o pretérito é classificado em